queridos irmãos e irmãs, hoje na memória de Santa Mônica, a providência de Deus quis essas duas belíssimas leituras. Primeira leitura tirada do livro, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quando nos convida a fazermos progressos ainda maiores e a buscarmos uma vida de santidade. Diz São Paulo: esta é a vontade de Deus, vivei na santidade. E aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos de fato reconhecer a santidade de Santa Mônica. Essa mulher que intercedeu incansavelmente, que evangelizou incansavelmente o seu filho, para que ele fosse batizado, para que ele tivesse uma experiência com Deus e mudasse de vida. Vocês sabem que na história de Santo Agostinho e de Santa Mônica, ela preferia, antes que ele fosse batizado, que ele tivesse uma forte experiência com Deus para pedir o batismo, e foi isso que aconteceu na vida de Agostinho. Ele mudou de vida, ele saiu de uma vida de pecado pela intercessão da sua mãe. Ele viveu um processo de conversão e pediu o batismo. Santa Mônica até tardou um pouco o batismo para reconhecer ainda mais a obra nova que Deus fazia na vida do seu filho. A obra de santidade, porque essa mulher sabia que ele devia seguir os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida santa. Nós sabemos e conhecemos a história de Santo Agostinho, o quanto ele se perdeu nos prazeres do mundo, o quanto ele se perdeu nos prazeres da carne, mas depois de uma experiência com Jesus, ele mudou de vida e pediu o batismo. E sua mãe, intercedendo, chorando, derramando lágrimas, pôde de fato ver e contemplar um homem convertido. Um homem que é um testemunho para a igreja, um grande homem, Santo Agostinho, né? E aqui, a carta de São Paulo nos convida, meus queridos irmãos e irmãs, à vontade de Deus, que é uma vida santa. E eu sempre digo que uma vida santa aqui na terra não é uma vida perfeita. O que é uma vida santa? Aqui, nós que aqui estamos buscando esse caminho, é um homem e uma mulher que luta para fazer em tudo aquilo que Deus quer, que cai e se levanta. Como dizia São João Paulo II, o santo é aquele que cai e se levanta. Logo, meus queridos irmãos, São Paulo pede aqui aos Tessalonicenses que eles façam progressos ainda maiores. Santa Mônica fez grandes progressos em busca da santidade e da conversão do seu filho. Santo Agostinho, que amanhã é o dia dele, fez grandes progressos. E o maior progresso, diz São Maximiliano Kolbe, é o progresso espiritual, é o progresso interior. A nossa vida voltada para Deus e assim, totalmente em Deus, crescer numa vida de santidade. Porque, vejam, é vontade de Deus que eu e você seja santo. Aí você pode dizer: padre, que história é essa? Um pecador como eu? Deus é do fraco, é do pecador, é do limitado, é do miserável que Deus tira as coisas boas. Basta lembrarmos de Agostinho, né? Basta lembrarmos de Madalena, basta lembrarmos do bom ladrão, que no final da vida entra no paraíso. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora é preciso, meus queridos irmãos, fazer progressos. E para ser santo é preciso uma decisão interior. Eu quero a graça, eu quero Deus, eu não quero o pecado. Eu deixo para trás a vida velha, eu deixo para trás tudo que não presta, para escolher a única coisa, que é Cristo Jesus na minha vida. Eu escolho Deus, eu escolho Jesus, e deixo a vida velha para trás, e o maior progresso é essa busca de santidade que
aparentemente, meus queridos irmãos, a pessoa que está falando aqui, o padre, né, você pode pensar assim: ah, mas falar é muito bonito. É verdade, é bonito. Mas é necessário fazer uma adesão através de uma vida concreta, real, porque a santidade que Deus realiza em nós, porque é o Espírito Santo que forja os santos, é o Espírito Santo que faz brotar daquilo que é mais fraco, o belo, a santidade. Por isso que São Paulo convidava aquela comunidade de Tessalônica a fazer progressos ainda maiores. E São Paulo também vai dizer nas suas cartas, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, mais na frente ele vai dizer: será que eu vou viver no pecado para que a graça superabunde? Não, eu vou dar passos concretos. Eu vou vigiar, que é o que acontece na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir, sobre aquelas jovens previdentes e as jovens imprevidentes. Meus queridos irmãos, nós precisamos, nesse crescimento em vista da santidade, nessa busca pela santidade, mantermos as lâmpadas acesas, para não acontecer o que aconteceu com as previdentes. Isso me chamou muita atenção hoje no Evangelho. Saltou aos meus olhos quando eu estava rezando com o Evangelho de hoje, esses versículos que é muito interessante. O versículo 10 do capítulo 25 diz assim: enquanto elas foram comprar óleos, ou seja, as imprevidentes, porque não estava com óleo suficiente, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Meus irmãos, para que a porta não se feche para nós, a porta da graça não se feche para nós, é necessário termos sempre esse óleo, o óleo da graça, o óleo da fé, o óleo da esperança, o óleo do desejo pela santidade, aceso como uma brasa que queima e inflama. Nós somos chamados a manter as nossas lâmpadas acesas, sermos pessoas previdentes. E o que vai alimentar a nossa vida de fé, a nossa busca pela santidade, para sermos santos como Mônica, para sermos santos como Agostinho e tantos outros santos, é esse amor no nosso coração inflamado. É um coração inflamado de amor por Deus, que deseja somente a vontade dEle, que quer somente o que Ele quer, e que diz não à mundaneidade. Essa palavra mundaneidade é um termo do próprio Papa Francisco, que usa sempre quando vai falar das coisas que nos levam a pecar deste mundo. A mundaneidade. Nós não somos chamados a viver na mundaneidade, nós somos chamados a viver na graça e a caminharmos para o céu, para a eternidade, e sermos santos. E é necessário vigilância, estarmos com as lâmpadas acesas, como Mônica esteve. Mônica era uma mulher de oração intensa pelo filho, uma mulher de fé, para que Agostinho tivesse uma experiência com Deus. A oração coleta da liturgia, da memória de Santa Mônica, é muito bonita. Vejam, eu vou rezar novamente, vou ler, para a gente entender a liturgia da igreja, como é bela e rica. Diz assim: ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica, pela conversão de seu filho, dai-nos pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Com certeza Mônica chorou pela conversão do filho. Com certeza existem muitas mães que choram ao ver o filho perdido nas drogas, ao ver o filho perdido na prostituição, ao ver o filho perdido talvez numa depressão.
A mãe que chora, mas um choro de clamor, de oração. Essas lágrimas, elas são ouvidas por Deus. Deus escuta a oração de uma mãe pedinte. Assim como ele enxugou as lágrimas de Mônica. Assim como ele escutou a oração de Santa Mônica. E Santo Agostinho se tornou um grande homem, um testemunho para a igreja. Portanto, meus queridos irmãos, que hoje, através dessa liturgia, na memória de Santa Mônica e dessas leituras, nós aprendamos a fazer progressos ainda maiores. E eu trago aqui a lembrança de São Maximiliano Kolbe. O progresso que nós devemos fazer é um progresso interior. É uma busca constante pela vontade de Deus. Esse é o progresso que nós devemos fazer. Termos uma vida santa, uma vida reta, e esta é a vontade de Deus. E para assim vivermos, e para assim buscarmos a santidade, é necessário, à luz do Evangelho, a vigilância. Vigiar e manter a lâmpada do amor acesa, do amor a Deus, do amor ao próximo. Manter esse óleo, e por isso não sermos como as imprevidentes, que foram comprar óleo, e quando chegou, a porta estava fechada. Não entrou para as bodas, não entrou para o casamento. Eu tenho certeza que você quer ir para o céu. Eu tenho certeza, eu também quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero entrar nas bodas do Cordeiro. Mas para isso é necessário hoje, manter a chama do amor divino nas nossas vidas. Manter acesa a chama da caridade divina nos nossos corações. E assim seremos santos. Seremos santos porque Deus faz novos santos. Porque Deus opera em nós a sua graça e por isso forja santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.